Na aula de hoje, vamos calcular a corrente total, corrente R1, corrente R2, corrente R3 e R4. Os dois estão ligados em série, então a corrente é a mesma. E aqui nós temos R1 e R2 ligados em paralelo, então a diferença de potencial é a mesma e a corrente se divide. Vamos também calcular o resistor equivalente desse circuito. Vamos lá para os cálculos. Então aqui nós temos R1, R2, R3 e R4, R1 e R2 em paralelo, R3 e R4 em série. Então, vamos lá. Primeiro encontrar os que estão em série, só somar. Somando aqui R3 com R4, nós vamos ter aqui o RA, que vai ser 430 ohms, 100 mais 330. Então, vamos ter R1 e R2 e RA ligados em paralelo. Desse caso, pessoal, chamei aqui de RA, mas vocês podem chamar de RC, RD, RZ, qualquer nome. E aqui, para encontrar o resistor equivalente, agora nós temos aqui circuito em paralelo. Então, para encontrar o resistor equivalente, aqui nós temos o passo a passo. E na calculadora, pessoal, vocês vão digitar dessa maneira aqui, para chegar no valor do resistor equivalente. Na sequência, vamos calcular a corrente total. A corrente total é igual à tensão total dividido pela resistência total, que é o resistor equivalente. Então, nós temos 30 dividido por 231. Vamos encontrar aqui o valor da corrente, 0,1298 ampere. Fazer um arredondamento, aqui poderia ficar 0,13 ampere. E aí vocês têm que converter e ter um passo a passo na aula 6. Na sequência, corrente em R1, 30 dividido por 1000. E na sequência, corrente em R2, também 30 dividido por 1000. Temos o mesmo valor e aqui é só converter para miliampere. E agora a corrente em R3. Corrente em R3, nós sabemos que o resistor 3 e o resistor 4 estão ligados em série, então a corrente aqui vai ser a mesma. Então, para calcular a corrente em R3, nós temos que a diferença de potencial dividido, vamos dividir pela resistência do resistor 3 mais a resistência do resistor 4. Então, nós temos 30 dividido por 430 ohms. Então, aqui, pessoal, para calcular a corrente no resistor 3, nós temos a diferença de potencial dividido pela soma dos dois resistores que estão ligados em série. Encontramos aqui o valor da corrente de R3 e para encontrar o valor da corrente em R4 é a mesma, circuito em série, a corrente é a mesma. Agora, a diferença de potencial, R1 nós sabemos que está em paralelo, então a diferença de potencial é a mesma da fonte. Fizemos aqui o cálculo, mas nós já sabemos, nesse caso nem precisava calcular. Diferença de potencial em R2 também é resistência vezes corrente. R2 também está ligado em paralelo, então nós temos aqui 30 volts. Agora nós temos a diferença de potencial em R3. R3 e R4 estão em série. Então, nós vamos ter a resistência do R3, que é de 100, vezes a corrente do circuito em série. Nós já calculamos, a corrente é a mesma, já calculamos aqui a corrente, corrente em R3, já encontramos aqui o valor da corrente e a corrente é a mesma. Então, nós vamos ter aqui o valor da diferença de potencial em R3, 6,98 volts, por conta que não utilizamos aqui todas as casas após a vírgula. E a diferença de potencial em R4 fica igual, resistência vezes a corrente, então nós temos 330 vezes o valor da corrente, então nós temos aqui 23 volts. Na sequência, pessoal, vamos lá para o simulador. Então aqui no simulador nós temos, só aumentar aqui um pouco, nós temos aqui corrente total, corrente R1, corrente R2, corrente R3.
que já está medindo, né, a corrente R3 em R4, a corrente aqui é a mesma, não tem outro caminho para a corrente passar, então vai ser a mesma corrente. Vamos lá visualizar os valores. Então, nós vamos vir aqui em simulação, ver se não tem nenhum erro, simulou. Então, vamos vir aqui em tabela. Na tabela, pessoal, vamos pegar aqui corrente total. Vou pegar a corrente em R1, corrente em R2. Também precisamos aqui da corrente do resistor 3 e o resistor 4. Agora vamos lá para a diferença de potencial de R1, diferença de potencial em R2, diferença de potencial, isso aqui eu vou deletar, vou apagar. Vamos pegar primeiro a diferença de potencial de R3 e na sequência vamos pegar aqui diferença de potencial no resistor 4. Vamos vir aqui, ok. Pronto, agora temos aqui o valor, encontramos aqui o valor. Agora, pessoal, vamos lá comparar com o valor do nosso cálculo. Observe aqui, corrente total 0,3, corrente R1, corrente R2, corrente R3 e R4, diferença de potencial de R1, diferença de potencial em R2, diferença de potencial em R3 e diferença de potencial no resistor 4. Pessoal, então, realizamos o cálculo do exercício 11, onde nós calculamos o resistor equivalente, corrente e a diferença de potencial. Na próxima aula, vamos calcular o resistor para ligar um LED. Até a próxima aula.